Boa noite, boa tarde, bom dia, independente do momento que você está assistindo a esse culto, seja muito bem-vindo. Esse é o Sábado Mission. Eu sou a pastora Tainá, estou aqui para ministrar uma palavra de envio, uma palavra daquele que nasceu nas nossas vidas. Eu quero anunciar essa boa mensagem. Eu quero anunciar essas boas novas que chega até nós, que renova todas as coisas dentro de nós, porque esse é o poder da palavra, de fazer tudo novo infinitas vezes. Então você talvez tenha chegado até esse link com áreas, com situações que você precisa de uma intervenção. E essa intervenção será a intervenção dos céus através da palavra de Deus. Então que você esteja aberto para receber dessa palavra, se alimentar dessa palavra e dar frutos dessa palavra, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Não somente para nos alimentarmos e estarmos satisfeitos, mas que fazer da nossa satisfação alimentar muitos outros. E essa é a nossa missão, é receber dos céus aquilo que Ele tem para entregar para as nossas vidas e manifestar esse poder de céus abertos na vida de muitos outros. Que você seja encorajado por essa ministração, que você seja encorajado nesse dia, em uma semana onde nós estamos vivendo e celebrando a marca de um cetro que está estendido às nossas vidas, que é marca do favor de Deus. O cetro estendido significa que você ali tem voz, que ali você tem um ambiente, você tem um espaço para uma manifestação e para uma intervenção. Recebemos no domingo a palavra, 3 cultos aqui, recebemos a palavra de Esther, né? De que ela encontrou favor diante do rei. E nós encontramos favor diante do rei, porque esse cetro está estendido. A marca de um novo sacerdote, do novo sacerdócio nos dá essa habilitação de estarmos diante do rei e de receber dele esse favor, que vai ser a nossa intervenção, em nome de Jesus. Dezembro, último mês desse ano poderoso, o mês dos fundamentos apostólicos. Estamos vivendo a marca da palavra, daquilo que é o nosso governo, aquilo que é a nossa soberania, porque fomos chamados para governar com Cristo Jesus. Isso não diz e não está limitado somente àquilo que está por vir, aquilo que vai ser marca da Nova Jerusalém, a marca de um governo celestial, mas também é marca desse governo hoje, aqui, agora, onde estamos, o que estamos fazendo. O Senhor está trazendo essa marca de governo para as nossas vidas. E o desejo nosso, de cada pastor, de cada pessoa que se levanta para anunciar essas boas novas, é para que você seja ao mesmo tempo confortado e confrontado a manifestar e a viver na totalidade aquilo que é o poder de Deus, em nome de Jesus. Hoje, dia 11/12, vamos ter a nossa cantata, por isso que eu estou gravando esse culto aqui antes. Estamos em nossos preparativos e preparações, organizando esse espaço para receber a cidade, porque essa é a marca da igreja sem placa. São portas abertas, sem uma identificação, mas com muita essência, com muita realidade, com ambientes abertos para receber todos aqueles que vão vir, porque estão cansados, porque estão sobrecarregados, porque estão inseridos em dúvidas e condenações. E nós, como sacerdotes nesse lugar, vamos responder à vida de todos aqueles que estiverem buscando. Então, se você está aqui buscando, se anime, porque tem uma palavra para ir de encontro ao teu espírito e ao seu coração. Então, venha para a cantata, espero te encontrar aqui na cantata e nós celebrarmos juntos, porque nasceu um rei. E essa é a marca do dia de hoje. A mensagem é: nasceu um rei. Mas antes de ministrar essa palavra, de falar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu espírito, eu quero orar pela tua vida, eu quero consagrar essas sementes que vão chegar agora na terra que você é, e que vão frutificar e que vão dar os frutos a 100 por 1 na medida do Senhor, porque Ele está enchendo todas as coisas em todos e buscando com precisão os vasos que estão recebendo, os odres novos que estão preparados para esse vinho novo. Por isso, Pai, nós oramos e nos preparamos para receber, para transmitir, Senhor, para manifestar aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. A marca de uma vitória sobre toda a morte, porque o rei nasceu. E existe um reinado, existe um governo sobre toda a morte, sobre todo o caos desse mundo, sobre todas as mensagens contrárias, aquilo que é a mensagem de paz, de soberania, aquela que é a mensagem, Senhor, das boas novas, onde o nosso espírito se agita.
E os príncipes desse mundo, Senhor, se levantam mesmo contra isso. Mas nós temos um rei que nasceu, temos uma mensagem que é anunciada e que resiste até o preço de sangue. E nós queremos resistir, Senhor Jesus, a esse preço também. Por isso nos prostramos diante de Ti, que é o nosso rei, que é o nosso Senhor, que é o nosso mestre, que é o nosso amigo, que é o nosso Pai, para recebermos de Ti, Senhor, o consolo, para recebermos de Ti, Senhor, a palavra que vai guiar as nossas vidas e que vai nos levar nesse envio poderoso, porque essa é a marca da missão. E não existe vida melhor, Senhor, do que a vida de um envio. Por isso nos colocamos à sua disposição, a sermos enviados a todos os cenários, ambientes e circunstâncias que o Senhor tem, porque temos uma palavra a ser entregue, porque temos uma palavra a ser manifesta, em nome de Jesus. Encoraja cada um que está se conectando agora, Senhor. Toda a distração que vem do inimigo para roubar essa semente, para gerar confusões e conflitos nessa mente, Senhor. Eu já rompo agora através dessa palavra em nome de Jesus. Que sejam acampados agora dos teus anjos, que preserva, que cuida e que zela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava preparando essa palavra, na verdade, meditando nessa palavra, naquilo que significa a marca de um reinado, aquilo que significa a marca de um nascimento. E eu comecei a escrever algumas coisas. E eu sempre gosto de começar com uma pergunta, porque é assim que eu começo, quando eu tenho que escrever algo, quando eu tenho que transmitir algo, eu sempre me pergunto. E eu lembro muito porque o bispo ele sempre fala que antes de nós lermos um livro, a gente tem que questionar aquele livro, para que a gente consiga lê-lo e encontrar as respostas que estamos buscando. Porque senão não faz sentido. Para que eu quero uma informação a mais se eu não tenho um questionamento? Né? Então, eu começo sempre a palavra com uma pergunta, porque isso me faz fluir e criar outros cenários na minha mente. E eu coloquei aqui, né? Por que nasceu? E para quem nasceu? A palavra de hoje é, nasceu o rei. Mas para que ele nasceu? Qual era o propósito desse nascimento? E para quem ele veio? E o bispo ministrou no resgate, no dia de ontem, no Se Vira nos 30. Ele colocou a marca do resgate exatamente sobre isso. Porque ele colocou a marca de João, né? De João 1, do 11 a 13, que vai dizer, veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando ele falou isso ontem, eu já estava escrevendo sobre essas perguntas, eu comecei a pensar, né? Ele nasceu com o propósito de ser manifesto aos seus. Mas aquele propósito não se cumpriu. Por quê? Porque houve uma rejeição. E o inimigo sempre vai querer colocar a marca de uma rejeição para poder impossibilitar o propósito. E qual é o propósito? Que a mensagem chegue. E se a mensagem chega, acontece o resgate. Só que nessa entrega e nesse propósito, nessa rejeição, muitas vezes a gente pode colocar, tá bom, saiu o delivery agora, saiu o Mercado Livre agora, saiu uma entrega a ser feita agora. E porque não encontrou o destinatário no local, porque não abriram a porta, porque não receberam, aquela encomenda, aquela entrega, volta. Não é verdade? Isso acontece, os códigos de rastreio, quantas encomendas voltam. Só que aqui Jesus ele entende que o propósito era para os seus, mas porque os seus não receberam, ele não tinha que devolver ao pai o que foi entregue a ele. Ele não tinha que chegar no pai e falar assim, ó, eu fui, mas eles não receberam. Então eu voltei. Jesus não teve uma desculpa, Jesus não teve uma justificativa, Jesus foi até o fim. Ele foi perfeito naquilo que era a marca de um propósito dele. Porque os seus não o receberam, ele se fez manifesto a todos. Ele se fez manifesto a mim, ele se fez manifesto a você, ele se fez manifesto a todos. Então isso é muito louco. O porquê não o receberam, ele não se negou. O porquê não receberam, ele se manifestou a todos. Então o inimigo, ele quer colocar suas impossibilidades, né? As suas imposições, ele quer colocar e enrijecer as coisas para que não haja a manifestação e a repercussão daquilo que é a nossa mensagem. Mas o Senhor,
ele tem os seus cenários infinitos. Onde o inimigo pensa que ele está retendo e impossibilitando, o Senhor, ele aumenta o seu alcance. Ele coloca a marca de uma expansão e a marca de um resgate. E essa é a mensagem de uma boa nova. Ele nasceu e nasceu para todos. Ele nasceu para mim e para você. Ele não devolveu ao remetente, pelo contrário, ele se fez manifesto. E porque ele se manifestou, porque aqui o bispo ele falou, né? Que Deus, eu até escrevi aqui o que ele falou. Saímos de criatura para filhos, tendo acesso ao Pai e herdeiro de tudo o que ele preparou. Então Deus, ele é o Criador. Se Deus é o Criador, existem muitas criaturas que foram criadas por Deus. Mas Deus, ele não se limitou somente isso, em criar. Através do seu Filho Jesus, que nasceu, que se manifestou a todos, ele entregou um poder. Um poder para que todos aqueles que desejam receber, tenham dentro de si o poder de ser filhos. Então o Senhor Jesus inaugurou através aquilo que ele gerou como filho, um acesso para todos aqueles que se abrirem, para todos aqueles que desejarem, para todos aqueles que receberem, que estiverem lá, que receberem, são agora os filhos de Deus. Saímos de uma figura somente de criatura e passamos a ser os filhos. E a gente fala aqui, muitas vezes, de muitas formas, que o que mudou, a chave que mudou todas as coisas, foi exatamente isso. É exatamente isso, nós sermos filhos. Não somente, mas as criaturas de Deus, mas agora filhos de Deus. Porque os filhos, ele tem poder. O cetro está estendido aos filhos, porque são herdeiros, são co-herdeiros com Cristo Jesus. E o filho vai ter sempre acesso, o príncipe tem acesso ao rei, porque é o seu pai. E nós temos acesso agora a esse governo, temos acesso agora a essa mensagem, porque os filhos carregam dentro de si a responsabilidade de manifestar esse reinado, porque somos a continuidade disso, de trazer outras criaturas a serem filhos de Deus. E essa é a mensagem de Romanos 8, que eu sempre falo aqui em muitas das minhas ministrações, que a palavra vai dizer que recebemos o Espírito, que nos tirou de uma escravidão, que nos tirou de um cenário somente de criatura, e que nos inseriu dentro de um cenário que podemos clamar, Abba, Pai, Paizinho querido. Então Jesus nasceu, Jesus te gerou, e agora você pode ser participante de tudo isso. E essa é as boas novas. E é isso que o Natal ele vem trazer. Não a imagem do velhinho, que eu e você podemos manipular essa imagem, mas uma imagem que é imaculada, daquele que rasgou o véu, aquele que criou um acesso, aquele que veio, aquele que nasceu e aquele que gerou em si uma filiação. E isso eu e você podemos ser participantes por uma decisão. Por isso, se você é novo aqui, se você ainda não viveu essa marca e deseja ser parte desse legado, parte dessa continuidade, que você possa agora receber Jesus na sua vida, que você possa agora validar Jesus na sua vida, e você possa agora receber essa vida de Jesus dentro de você. Porque já não existe mais morte para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas existe uma vida que é abundante, e essa vida, ela está jorrando para a vida, porque esse jorrar dessas águas não está limpando somente você, não está trazendo vida somente a você, mas aqueles que estão à sua volta e aqueles que vão ter contato, porque transmitimos o que carregamos, e o nosso desejo é que você tenha consciência disso e carregue dentro de si a vida de Cristo, em nome de Jesus. E ontem eu estava com o Raul, né? A gente está registrando as músicas dele, a gente viveu muitas coisas no Paraguai que dilatou o nosso espírito. A gente está em um período de consagração nesses últimos 3 meses, começamos em outubro, novembro, dezembro. É um período de consagração daquilo que são, o que o Senhor tem de continuidade para as nossas vidas no próximo ano. Então nós fizemos o voto, estamos recebendo os sinais do Senhor, e no Paraguai foi esse momento da gente ver Deus movendo aquilo que são os sinais dele que vão conduzir a nossa vida. E ontem a gente estava escrevendo o livro, porque o registro das músicas e o compartilhar dessas músicas vai vir acompanhado de um livro que a gente deseja não só lançar entre nós, mas a gente deseja levar até as casas de recuperação dentro daquilo que vai ser a marca da nossa missão.
E um dos capítulos desse livro que a gente estava escrevendo ontem é a questão da última dose, que é onde o Raul vai relatar a experiência dele com a última dose que ele teve. Que ele estava lá sentado, vou dar aqui um pequeno spoiler, que ele estava lá dentro do carro e aí estava preparando a última dose, dormiu, chegou a polícia e todas as coisas começaram a acontecer até ele chegar à clínica e todas as coisas se desenvolverem. E eu estava escrevendo aquilo, refletindo, porque eu vou ter algumas falas também nesse livro, eu estava refletindo sobre aquilo que é a marca do último, né? Porque a palavra vai colocar que Jesus, ele é o início, que é o princípio, mas também ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. E eu estava pensando sobre o último, a palavra última, porque quando você fala da última dose, de um último momento, como que você sabe que é o último? E o que acontece até que o último venha? Né? Porque é a marca da trajetória. A gente sempre pensa que algo está acabando, mas nunca acaba, porque sempre tem continuidade. E é quando a gente entende que o reino de Deus, ele não está limitado a nós, porque um dia esse corpo, ele vai voltar para a terra, mas isso não significa que o espírito que eu carrego vai ter fim, mas significa que o espírito que eu carrego vai continuar e vai continuar, porque Deus, ele é eterno. O espírito que carregamos, ele é eterno. O Senhor Jesus, ele é eterno. E eu fiquei pensando sobre a marca desse nascimento. Quantas vezes Jesus nasce dentro de nós? Quantas vezes ele precisa nascer dentro de mim? Porque esse nascimento traz para a minha vida a metanoia. Esse nascimento traz para a minha vida uma novidade. Ele traz um renascer dentro de mim. E quantas vezes a gente se reinventa, né? Quantas vezes somos a fênix que se reinventa, que sai das cinzas e descobre uma nova forma. Quantas vezes dentro dessa pandemia mesmo a gente precisou se redescobrir, né? Renascer e Jesus nascer dentro de nós. Eu sempre compartilho aqui que chegou a pandemia, eu caí dentro de uma frustração muito grande, uma ociosidade muito grande, porque eu não sabia o que Jesus queria de mim naquele momento. E ele precisou nascer dentro de mim mais uma vez. E é muito louco porque a palavra ela tem esse poder de fazer nova todas as coisas em vários momentos das nossas vidas, em vários momentos do nosso dia. E eu estava escrevendo exatamente sobre isso, né? Porque a gente quer colocar que Jesus nasceu há 2000 e tantos anos atrás somente. Mas não, essa é uma marca de uma religião que vai querer encaixar Jesus dentro de uma cronologia, que vai querer encaixar Jesus dentro de uma teologia. E Jesus não precisa ser encaixado em nada. Jesus precisa ser vivido. E quando eu estava escrevendo essa palavra, eu estava refletindo exatamente sobre isso. Eu não tenho que pregar para você aquilo que é um estudo. Eu preciso pregar para você e compartilhar contigo aquilo que é a minha experiência, aquilo que é o meu testemunho, que é aquilo que já foi validado pela minha vida. Porque dentro da minha experiência não existe o que é certo e o que é errado. Eu saio de uma configuração do bem e do mal e eu vou para uma realidade que é do Espírito, que é transmitido para aqueles que precisam receber. E isso é muito louco, você ter um altar aberto, é você identificar todos os dias exatamente isso. Talvez de mim você não vai receber, mas vai receber da pastora Karina, vai receber do Bispo Betão, vai receber do pastor Jar, vai receber de alguém que vai estar anunciando algo. Porque Jesus está nascendo o tempo todo em muitos. E que Jesus possa nascer dentro da sua vida nesse momento. Em áreas que estão mortas. E o que vence a morte? A vida. A vida de Cristo. O meu Redentor vive. O rei nasceu e ele agora quer reinar sobre essa área onde você só vê vida, onde você só vê morte, onde você só vê frustração. Ele quer reinar na sua vida e ele quer um domínio, ele quer um governo, um reinado completo, ele quer ser soberano em todas as coisas. Então que você possa agora nascer e renascer desse Espírito. Em nome de Jesus. E eu coloquei aqui, né, que a história da Bíblia é exatamente essa. É Jesus, até mesmo no Antigo Testamento, nascendo dentro de muitos, como a marca de uma redenção, como a marca de uma ressurreição, como a marca de uma misericórdia. Jesus, ele é misericordioso, ele é bondoso, Jesus, ele é justo, em Jesus existe redenção, em Jesus existe salvação.
em Jesus existe ressurreição. E todas essas marcas que existem em Jesus, a gente vê no Antigo Testamento quando a teologia coloca que não existia Jesus. Mas se ele é o alfa, ele estava em tudo. Desde a fundação do mundo, ele estava lá. Quando Deus estava criando pelo poder da tua voz, o verbo estava ali, presente. Jesus nunca se ausentou de nada. A sua vida sempre esteve em tudo. No meio do caos, busque, porque ainda existe a vida de Cristo. No meio da sujeira, no meio da perdição, busque, porque ainda existe a vida de Cristo. E que você possa manifestar e ser mesmo o veículo dessa vida, em nome de Jesus. E eu quero falar aqui que nós estamos nessa semana do cetro do governo, né? Do cetro do rei que está sobre as nossas vidas, inclinado, que é o momento da gente manifestar esse nascimento que está em nós. Então, Jesus vive em mim e anunciado. Não tem como Jesus estar vivo em mim, não tem como eu falar que Jesus já nasceu e não manifestar isso. Não tem como no Natal eu ser conivente com as imagens e figuras que são colocadas sem manifestar essa voz. Por isso que nessa cantata nós queremos cantar para essa cidade. Queremos entonar essa voz que está dentro de nós, que é a nossa realidade. E eu coloquei aqui, né, que muitos passam a vida tentando fugir do passado, tentando fugir do presente, tentando fugir até mesmo do futuro, como Jonas. E por mais contraditório que pareça, a sombra corre mais rápido e ela sempre engole os fugitivos. Então Jonas, ele carrega sobre si exatamente isso. Ele queria ser passivo, ele queria fugir daquilo que era a marca de um presente de que Deus estava falando com ele e daquilo que seria a marca de um futuro, da misericórdia de Deus contra os seus inimigos. Só que não adianta você fugir da vida que já está dentro de você e da vida que você recebeu. A partir do momento que esse chip é instalado dentro de você, você precisa responder. Você agora é escravo a essa vida. Você agora é servo dessa vida que se move dentro de você. E essa é a mensagem do Evangelho. Então não adianta você fugir, porque por mais contraditório que isso pareça, a sua sombra vai correr mais rápido que você e ela vai te engolir. Ele foi engolido e ele não conseguiu correr e fugir daquilo que o perseguia. Essa vida nos persegue, essa mensagem nos persegue. E por mais que eu tente calar a minha própria voz, eu não consigo. Porque eu sou essa carta viva e porque você vai ler, porque a essência está dentro de mim. Então, Jonas, ele luta e reluta com essa voz, ele luta e reluta com essa vida. E Deus, em todo momento, enfatiza que a fuga não é o caminho. E eu coloquei aqui, né? Não existe caminho de fuga para aquele que foi escolhido para manifestar esse novo nascimento. Não existe. Se você está fugindo para não anunciar, olha, não adianta. Então, porque quando você quer fugir de algo que Deus já colocou dentro de você, vai então experimentar a impossibilidade de fugir desse futuro. O nosso futuro não tem como a gente fugir e o nosso futuro está com Cristo Jesus. Estamos entregues, somos entregues à morte todos os dias por amor a Cristo. E isso a gente precisa anunciar, porque Ele já te escolheu nele. Antes da fundação do mundo, você já foi eleito e escolhido por Ele. Ele te elegeu nele e você carrega isso a ser manifesto. Então, eu quero falar de uma forma breve exatamente sobre essa marca, que está sobre Jonas, que está sobre a vida de Paulo e que está sobre as nossas vidas. Porque a crise que nós criamos não tem solução enquanto não resolvermos a pendência que estabelecemos a não enfrentá-la. Eu e o Raul, a gente tem conversado muito sobre isso esse mês. Na verdade, sobre o sacerdócio, né? Que Deus começou a falar muito com a gente sobre a nossa reação. Quanto mais você foge, mais BO você tem para resolver. Então, a resolução não está na fuga. A resolução está em você enfrentar, em você reagir, em você colocar um basta, em você fazer o que a voz está falando para você fazer. Porque a conta só aumenta. E essa conta não é uma cobrança religiosa, não. Eu estou falando daquilo que é o seu propósito, daquilo que é o seu testemunho, daquilo que é a medida que Deus vai prestar conta contigo. Multiplicou
ou não multiplicou? Multiplicou ou escondeu? Deu, assistiu, foi, vestiu ou não fez isso aos pequeninos? É isso que nós precisamos ter a consciência. Então Jonas levou a sua fuga para dentro do navio e tornou a tripulação participante de sua crise. Quantos de nós nos fugimos e trazemos a marca dessa fuga, essa crise que está dentro de nós, para aqueles que estão conosco no mesmo barco, no mesmo navio? Trazemos isso para dentro da nossa casa, trazemos isso para dentro da igreja, porque não temos a coragem de enfrentar, porque não temos a coragem de ter um papo reto com Deus e receber dessa vida e manifestar dessa vida, mas escolhemos ainda fletar com a morte, fletar com aquilo que é o nosso ego, aquilo que a gente quer julgar de certo ou errado. Não, Deus, esse aqui merece. Não, Deus, esse aqui não merece. Isso não é justiça. Isso não é sacerdócio. E Jonas traz isso para dentro do navio. E eles começam a sofrer os prejuízos daquela crise. Quantos de nós carregamos na história das gerações das nossas famílias, da nossa casa, a marca de prejuízos e de quedas e de falências, porque pessoas que tinham o poder da resolução não resolveram. Então, se você agora está vendo a crise dentro do seu barco e o poder da resolução está dentro de você, eu tenho uma notícia. Está com quem nasceu primeiro. Quem nasceu de novo tem a responsabilidade de interferir e de enfrentar. Estava com Jonas a peteca, estava com Jonas a responsabilidade de anunciar para os seus inimigos que Deus era misericordioso e que Deus ia salvá-los e que Deus ia limpar e iria redimi-los. Porque aquilo era a marca de uma continuação que Deus tinha e que ele executou depois. Então a gente não pode se limitar, a gente não pode ficar em nossos afetos, que possamos receber dessa vida, entender, sim, o rei nasceu, existe um governo, existe uma voz, existe uma vida que foi me dada, e essa vida vai me dar o poder para ser filho, e ser filho me dá o poder de enfrentar todas as coisas e não fugir mais de todas as coisas, em nome de Jesus. Só que muito louco, o Jonas que prefere a morte, ao invés de salvar o seu inimigo, é o inverso, né, de Paulo, que por receber a vida de Cristo, se entrega e dá a sua própria vida para que os seus inimigos, para aquele que o mantém preso, seja salvo e seja preservado. Então não lute contra vós, não lute contra a vida, porque é impossível você ganhar. Você vai perder somente energia, vai perder somente a sua força e até o momento que você vai entender, é verdade. Eu não tenho forças contra essa palavra, eu não tenho força contra essa vida. Eu só tenho que me render e servir a isso. E Paulo entendia isso. Em Atos 27, do 21 ao 36, vai falar exatamente sobre a trajetória de Paulo. Onde ele foi preso, onde ele está ali, né, dentro daquele navio, sendo levado cativo, como um dos presos ali. E ele recebe uma palavra, porque existem muitos ventos e ele dá uma palavra antes, que eles iriam morrer se eles continuassem naquela direção. Ninguém o ouve, eles continuam navegando, não sei o quê. Paulo tem uma experiência e o anjo diz para Paulo que Deus iria fazê-lo chegar até o ponto da sua missão, aonde ele iria manifestar a sua missão. E porque ele tinha aquela missão dentro de si, Deus iria preservar não somente a vida dele, a vida de Paulo, mas iria preservar todos aqueles que estavam dentro daquele navio. Ninguém morreria, nem mesmo um fio de cabelo cairia, todos seriam preservados. Aquele comandante, aquelas pessoas que estavam conduzindo aquele barco, aquele navio, só teriam que ouvir as palavras de Paulo e seguir as direções dos céus. Então, se você ler Atos 27, do 21 e 36, você vai conseguir acompanhar essa experiência. Eu não vou ler tudo para não estender demais essa ministração e essa palavra, mas eu coloquei isso exatamente para a gente entender a cabeça de duas pessoas que receberam de Deus, que entenderam que o rei nasceu. Só que não ficaram limitados em seus próprios afetos. Paulo entendeu que ele tinha que manifestar aquelas direções. Ele não tinha que somente cruzar as suas
as suas mãos, cruzar os seus braços, ficar dentro daquele navio, porque ele sabia que ele ia ser preservado e aquelas pessoas iam ser preservadas. Não, ele queria tirar a aflição daquele povo que achava que ia morrer. E a palavra vai falar que eles receberam aquela palavra e todos se colocaram a se alimentar, a comer. Né? Ninguém consegue comer quando está aflito, ninguém conseguia, estava agitado, com medo de morrer, aqueles ventos vindo de todos os lados, mas através daquela mensagem que foi anunciada, daquela vida que foi manifesta, os ventos que eram de uma tempestade foram calados dentro de cada um, porque havia um vento que era superior, que é a marca que João vai falar, porque todos aqueles que são nascidos de novo, entendem o vento do Espírito e são guiados por esse vento. Então, Paulo vence através dessa palavra os ventos de uma tempestade, os ventos contrários, os ventos que trariam um cenário de morte e desespero. Porque existia dentro de Paulo, na vida de Paulo, um vento impetuoso. E esse vento tem uma direção. E dois caras dentro desses cenários, dentro de um navio, e colocando a vida de todos ali em risco, porque carregavam algo. A nossa mensagem pode expor a muitos, mas também a nossa mensagem pode preservar a muitos. Se você não abre a sua boca, se você não anuncia a mensagem que está dentro de você, que é a marca da nossa missão, o anunciar, eu quero te dizer que você está colocando em crise, dentro da sua crise, muitos outros. Você está colocando a sua casa, você está colocando a sua família. Agora, se você faz com que esse vento seja manifesto, que é o vento de uma direção de Deus, você preserva aquilo que é a marca de Deus, do cuidado de Deus, que é manifesto sobre a sua vida. Então, Paulo sabia, o vento sopra sem direção e são guiados os filhos, aqueles que nasceram de novo com aquele que nasceu dentro de si. E essa é a nossa marca de governo nos ventos contrários por uma palavra, por uma vida que está em nós, por aquele que já nasceu e que reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre todos os ventos contrários na sua vida. E somos guiados pelos ventos do Senhor. E esse vento preservará a missão do resgate. O vento do Espírito, a marca do Espírito vai preservar o resgate. Ninguém pereceu naquele navio. Ninguém vai perecer, porque o perecimento é a marca do inimigo, que quer condenar a todos na marca das águas. Mas o Senhor tem o vento, um vento ao favor da sua palavra, que vai preservar por amor, em nome de Jesus. Então, o conflito nas trajetórias que não queremos viver, aguardam o arrependimento do nosso desvio, antes que anunciemos que os outros também podem se arrepender. Então, dentro de Paulo já estava muito certo. Não tinha crise dentro de Paulo. Ele já tinha se entregue, ele já tinha recebido e ele já tinha vivido o seu próprio arrependimento. Então, antes de eu levar as pessoas a essa salvação, antes de eu levar as pessoas a esse arrependimento, que é a marca do nascimento de Jesus, eu preciso me arrepender. Porque antes de transmitir, eu preciso ter esse conteúdo dentro de mim. Jonas não podia ainda anunciar esse arrependimento, porque ele mesmo não havia se arrependido. Ele mesmo ainda não havia nascido de novo para essa mensagem. Ele ainda não tinha recebido a vida de Cristo em toda essa proporção. Mas nós sim, temos a marca desse arrependimento em nome de Jesus. E a palavra diz que Jonas foi o sinal de uma geração que ouvia as palavras de Jesus, mas não tinham nenhuma reação. Então, quantas pessoas hoje continuam sabendo que de uma história que é contada depois de Cristo e tudo mais, mas levam isso somente como um conto, levam isso somente como uma história e não como a sua experiência própria, a sua experiência real, a sua experiência, sabe, as minhas marcas. Então, podemos saber que ele nasceu, mas se não o recebemos, nada muda. Não adianta você somente saber. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora eu o conheço por viver, por caminhar, por ter essas marcas. Muda tudo. Muda tudo. Então podemos comparar os 3 dias de Jonas
nas profundezas com a própria ação de Jesus na ressurreição e com a reação de testemunho dos inimigos ninivitas que aceitaram a palavra e produziram o resultado que Deus desejava. A sua fidelidade é somente a mensagem. O que Deus vai fazer pertence a somente Ele, porque Ele está enxergando o todo. Eu e você não estamos. Então, que venha a marca dessa ressurreição, que venha a marca do Senhor esvaziar a nossa alma, que venha a marca do Senhor anular o nosso corpo, e que venha a marca essa ressurreição, desse novo nascimento, que vai ser a marca do nosso espírito, em nome de Jesus. Porque a mente que enxerga o problema não consegue encontrar a solução, mas a nova mente que nasceu de novo consegue viver essa renovação todos os dias. E que eu e você possamos viver a marca dessa renovação em nome de Jesus. Porque Ele já nasceu. E porque Ele já nasceu, Ele fez novas todas as coisas em nome de Jesus. E é muito louco porque o nome Jonas vem da origem hebraica que significa pomba. Qualquer semelhança é mera coincidência? Será? Eu creio que não. O Senhor, Ele estava ali significando a marca de um espírito. Jonas precisava ser a marca profética de um espírito derramado, de um envio do Espírito Santo, dessa pomba que vai e que traz, aonde iria existir condenação e assolação, a marca de uma restauração, a marca de um novo governo, a marca de um novo reinado, a marca de uma salvação. Então, a figura do Espírito Santo que vem e convence do pecado, da justiça e do juízo, para nos guiar em todas as verdades. Nós, como mensageiros dessa verdade, somos aqueles que vão anunciar a marca do Espírito, porque recebemos o poder que recebemos para essa missão é para sermos testemunhas desse Espírito que opera tudo em todos e que vai convencer todos do pecado, da justiça, desse juízo, em nome de Jesus. É o Espírito que vai convencer e que vai levar a cada um de nós e todos aqueles que não somente eu e você deseja, mas o Pai deseja, ao caminho de uma verdade. Então, Deus nos usa para sinais e testemunhos que transcendem todas as coisas. Nós não sabemos o que Deus está fazendo, mas Deus sabe o que está fazendo. Por isso que nós precisamos orar a oração do Pai Nosso. Pai, que seja feita a Tua vontade aqui na terra como é nos céus. Que venha esse governo, que venha essa soberania, que venha essa vida, que venha esse reinado. E que todas as coisas acontecem pelo desejo do Teu Espírito, pelo desejo do Teu coração, Senhor. E que o Espírito possa trazer a mim e a você a revelação que está no coração do Deus Pai, em nome de Jesus. Então essa vida, ela não para em mim, essa vida, ela não para em você, mas essa vida, ela vai se movendo e ela vai continuando. Então que essa vida, ela possa nascer agora no teu espírito, que os seus olhos possam se abrir agora para esse arrependimento, que nasça agora na sua vida um arrependimento genuíno e que venham os frutos desse arrependimento em nome de Jesus e que seja a nossa trajetória a marca apostólica de um envio de resultados. Eu e você somos missionários. Temos uma comissão do Senhor de levar essa mensagem, de levar essa vida, de levar esse nascimento adiante. Porque o menino Jesus não é mais um menino. O menino Jesus não pode fazer nada. Agora o Cristo ressuscitado, o Cristo que nasceu dentro de mim, dentro de você, Ele faz todas as coisas possíveis pelo seu poder. Para todos aqueles que crerem, para todos aqueles que o receberem, vai receber o poder do Espírito que foi deixado e que vai nos conduzir até os tempos finais, em nome de Jesus. Que você no dia de hoje, na marca dessa cantata, daquilo que vamos celebrar profeticamente, que vamos inaugurar nessa cidade profeticamente, que seja inaugurado também na sua vida. Você não vai viver por aquilo que você quer ou não quer, mas você vai viver de acordo com a vida que está dentro de você, com a vida que foi manifesta ao mundo, não de uma fuga, porque ele não fugiu,
mas daquele que se manifestou, daquele que se expôs, daquele que se entregou, porque ele sabia que a morte não tinha poder sobre si. A morte não te toca, a morte não te paralisa, mas a vida de Cristo de Jesus não somente te toca, mas te possui. Eu quero ser possuída por essa vida. Eu quero ter essa vida se movendo dentro de mim, me conduzindo a todas as coisas, me levando à ousadia de coisas que eu ainda nem fiz, de coisas que ainda não tive coragem de falar, e que essa vida ela me leve. Que essa vida ela te leve em nome de Jesus. Essa é a marca da minha experiência, e essa é a marca que é transmitida agora à sua vida, e te leva mesmo a viver essa realidade em nome de Jesus. Então não é suficiente ele ter nascido, se você não nascer de novo, se você não reter essa vida, se você reter essa vida, se você não governar, você precisa reagir a esse nascimento, você precisa reagir a esse batismo que já foi colocado sobre você. Que seu envio hoje leve a marca de um envio sem desvios em nome de Jesus, e que você possa ir a Nínive, né? Pelo caminho mais curto, porque Jonas escolheu o caminho mais longo, caminhos de desgastes, caminhos de lutar contra o Senhor. Que você escolha hoje o caminho mais curto, e o caminho mais curto é o caminho de se render. Quando a gente se rende ao Senhor, quando a gente se rende a esse Espírito, a gente se rende a essa vida, todas as coisas começam a se mover em um fluir. Eu não tenho mais barreiras, eu não tenho mais impossibilidades, eu não tenho mais rótulos, pelo contrário, eu também não tenho mais perdas, eu também não tenho mais dores, eu não tenho mais acúmulos, mas eu tenho a vida de Cristo se movendo, sarando todas as coisas, acolhendo a todos, transformando pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. E eu quero orar agora sobre a sua vida e sobre essa palavra, porque era isso que eu tinha para ministrar sobre a sua vida. Aquilo que eu vivi no dia de ontem, que o Senhor foi gerando dentro do meu espírito. Aquilo que eu também estou aspirando desse altar, aquilo que eu também desejo do Senhor. Aquilo que eu tenho visto dos céus abertos sobre a minha vida. Que você também possa receber, que seja agora, que crie agora sobre a sua vida uma sede e uma fome por esse nascimento que já foi manifesto, e que você agora pode ser introduzido, se você desejar o receber. Porque esse poder está disponível a todos. Aqueles que eram para receber, não receberam, mas o Senhor nos recebeu. E porque Ele nos amou primeiro, nós também podemos o amar. Porque Ele recebeu das nossas vidas, nós também podemos o receber. E que você possa entrar sobre esse caminho, acessar esse vivo e reto caminho, em nome de Jesus. Quero orar agora sobre a sua vida. Consagrar mesmo a marca dessa palavra, aquilo que você vai dar de frutos e vai prestar contas diante do Senhor. Aquilo que você vai fluir e vai viver e vai se alegrar. Porque não existe alegria maior do que receber essa vida, do que viver nessa vida, de todos os dias ser renovado, em nome de Jesus, e ser ajustado por essas palavras. Pai, nós nos alegramos com a Tua palavra, porque ela é acessível a todos. Nos alegramos com a missão que recebemos, Senhor, com o envio que temos, e fechemos mesmo a porta, a voz do inimigo que quer nos levar a esses desvios, a voz de um ego, as vozes de um próprio afeto, a voz, Senhor, de uma mentira, de uma manipulação, de uma vergonha, a voz de uma rigidez, Senhor Jesus, daquilo que é marca do inimigo que quer reter tudo para si, Senhor, e que deveria ser o aferidor de medidas. Nós governamos agora, através desse Espírito, Senhor, todas as vontades, porque a Tua palavra diz que o nosso desejo é contra nós, e cumpre a nós dominá-lo, Senhor. Dominamos, Senhor Jesus, pelo poder dessa palavra, dominamos, Senhor, pela autoridade que foi nos dada, dominamos, Senhor, pelo governo que está sobre nós. Nos colocamos agora superiores às sensações, aos sentimentos, por uma definição de uma identidade. É o Senhor que define em nós a nossa essência, é o Senhor que define em nós os seus testemunhos, é o Senhor que define em nós a sua voz.
Defina em nós a experiência dessa vida, Senhor. E que a nossa missão seja conduzida por aquilo que é a nossa experiência contigo. Assim como o Senhor conduzia a vida de Paulo, de experiência a experiência. Nós queremos morrer a essa vida carnal e viver para Ti, Senhor. Entrar nessa vida que é eterna e viver a vida do Espírito, não é a vida de uma alma que é caída e que não tem fim, Senhor. Leva cada um dos meus irmãos que estão agora conectados, leva cada um dos meus irmãos que desejam ser superiores a essa morte. Coloca sobre as nossas vidas nesse mês de dezembro, onde muitos estão buscando, estão querendo suprir a outros e demonstrar o seu amor na entrega de um presente, na entrega de algo que vai ser consumido e que vai acabar e que vai ser esquecido. Que possamos validar o que está eterno dentro de nós e entregar esse presente, Senhor, àquele que amamos. Porque o Teu amor não falha, o Teu amor não passa, mas o Teu amor, Senhor, é a marca daquele que deixa as 99 em busca de uma. É a marca de um resgate, é a marca de uma preservação, é a marca de um cuidado. E nasceu o Rei para preservar as nossas vidas. Nasceu o Rei para estender sobre nós esse cetro. Nasceu um Rei para governar todas as coisas. Nasceu um Rei para nos inserir nessa filiação. Nasceu um Rei para nos tornarmos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Nasceu um Rei para nos levar diante do Pai. Nasceu um Rei agora também para sermos pai e para cuidar de muitos. Nasceu um Rei para vivermos um envio sem desvios. E que essa vida hoje, Senhor, seja recebida a cada um que me ouve em nome de Jesus. É o que eu oro, é o que eu consagro, em Teu nome que é poderoso, que está acima de todas as coisas. E que eu me alegro, Senhor, porque sempre temos uma palavra para governar-nos, Senhor. Porque sempre temos a Tua presença como Emanuel, Deus conosco, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o príncipe da paz, que governe hoje sobre as casas, que governe hoje sobre as nossas vidas, que governe hoje sobre esse interior, sobre essa cidade que vai receber essas vozes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que você floresça, que você viva e seja transformado por essa palavra, dia após dia. Porque a marca do maná que vinha todos os dias é a marca dessa palavra, que nos alimenta, que não permite que o nosso corpo pereça, mas que seja mesmo, a marca desse maná que nos faz mesmo renascer todos os dias, onde o inimigo quer colocar uma marca de uma morte, uma marca de uma falência, a marca de uma opressão, que não tem continuidade, que não tem futuro. Ele diz, deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Depositamos a nossa esperança nele. E que você possa depositar a sua esperança e depositar também as suas ofertas. Que você possa ofertar nesse altar. Ser parte dessa cantata, ser parte dos projetos que estão sendo colocados, ser parte das missões que estão sendo organizadas e que serão vividas, ser parte dessas vozes que são anunciadas, a sua ocupação. Consagre a sua oferta, consagre o seu dízimo, consagre o seu voto e não deixe de viver essa marca de preservação, de cuidado. Faça prova do Senhor e veja Ele movendo todas as coisas. Que você também possa ver que Ele nasceu nas suas finanças, que você possa viver essa prosperidade em nome de Jesus. Que você viva hoje a marca dessa paz em nome de Jesus. Amanhã nós temos 3 cultos poderosos, a marca de Melquisedeque vai ser anunciada nesse altar, 9 horas com a pastora Heloísa, 11 horas com o pastor Olivete, às 18 horas com o bispo Betão. Você não é somente um convidado, mas você é parte desse mover, então venha, porque as portas estão sempre abertas. Estamos na rua 9 de julho, 533, no centro de Vinhedo, que é o centro do mundo, que é o centro da vontade de Deus, onde você vai vir, não vai só receber, mas vai entregar esse ambiente, aquilo que a sua participação no reino de Deus. Vá mesmo debaixo dessa palavra para viver, florescer, manifestar na sua missão, em nome de Jesus. Amém.